É bem fácil você confundir a diferença entre a tipografia, a caligrafia e o lettering, mas hoje eu prometo que você vai sair desse vídeo com esse assunto esclarecido de uma vez por todas. Inclusive, no fim do vídeo eu vou fazer um teste para ver se você aprendeu tudo certinho. Meu nome é Lucas Elias e você está no meu canal sobre lettering e caligrafia. Hoje eu vou tirar uma dúvida, parece ser básica por se tratar dos significados dos termos lettering, tipografia e caligrafia. Mas essa dúvida é bem normal, até porque quando a gente se encanta com alguma dessas três áreas, a gente tenta reproduzir aquilo que encantou a gente de uma forma amadora mesmo, sem tanto compromisso, só para tentar chegar naquele resultado. E é assim mesmo, tá tudo certo. Ninguém pensa, pô, deixa eu ver qual é o significado disso no dicionário primeiro, para depois pegar uma brush pen e sair fazendo caligrafia. Você pega a brush pen só e vai fazendo. Inclusive, eu sempre tento explicar essa questão de maneira rápida na introdução de algum vídeo ou outro que eu esteja fazendo para tentar esclarecer essa diferença. Mas como eu vejo que a dúvida ainda é recorrente, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar, de uma maneira mais detalhada, com exemplos, com algumas pegadinhas que você pode se deparar. E no fim do vídeo também vai ter um teste para ver se você conseguiu aprender de uma vez por todas qual é a diferença entre essas três disciplinas. Pode parecer banal para quem está começando, mas se você está em alguma dessas três áreas ou utiliza alguma dessas três áreas no seu trabalho, é imprescindível você entender do que você está falando. Principalmente quando você tiver uma reunião com um cliente ou até para você ensinar outra pessoa de uma maneira mais formal. Você precisa ter a segurança para falar do que você faz profissionalmente. É importante entender essas diferenças até para você se posicionar corretamente no mercado. Imagine que você só faça lettering e aí chega um pedido para você fazer 100 convites de casamento. Imagina desenhar as letras de cada um dos 100 convites para esse casamento. É uma tarefa quase impossível, né? Esse trabalho é o tipo de trabalho que seria mais indicado para um calígrafo ou um tipógrafo. Agora imagina um calígrafo ou um tipógrafo recebendo um pedido para fazer uma composição como essa. Não existe ferramenta caligráfica que produza um resultado desse, ou uma fonte que tenha esse nível de detalhe. Então esse trabalho seria mais indicado para um profissional do lettering. Esse tipo de erro pode acontecer se você não sabe a diferença, não se posiciona corretamente, né? Você não fala com propriedade qual é a sua área de atuação. É claro que você pode optar por fazer um trabalho mesmo que esse trabalho não esteja na sua zona de conforto, mas em um nível mais profissional, você se queima muito se fala que vai conseguir fazer alguma coisa e aí o trabalho sai capenga. No meu caso, eu transito entre essas três disciplinas. Comecei com a caligrafia, aprendendo o alfabeto brush pen. Hoje em dia eu já domino outros alfabetos também. E com posse dessa base caligráfica, eu fiz uma fonte que, mesmo sendo bem caligráfica, ainda é tipografia. E sempre que eu recebo um pedido de uma composição que seja mais complexa e elaborada, eu vou recorrer a algumas técnicas do lettering. Já alguns profissionais, como um calígrafo especializado em convite de casamento, ele dificilmente vai querer pegar um trabalho que requer uso de fonte ou então que não utilize uma ferramenta caligráfica. Portanto, vai de cada um entender seus pontos fracos e fortes e definir a sua área de atuação. Bom, agora vamos para os termos, o que cada um significa. A tipografia é o processo de criação de famílias de tipos. E os tipos nada mais são do que as letras ou caracteres. E essas famílias de tipos ou fontes são usadas digitalmente ou fisicamente. A tipografia moderna nasceu no século XV com o Johannes Gutenberg, que deu início à impressão em largas escalas. Ele que fez a primeira Bíblia impressa, a famosa Bíblia de Gutenberg. Antigamente, todas as Bíblias e demais livros eram feitas por escribas, ou seja, elas eram escritas letra a letra. Então, imagina a dificuldade que era produzir um livro. Sempre que você fala de tipografia, você também fala de um sistema de caracteres, numerais, acentos e também de certos parâmetros, como o peso das letras, a inclinação, qual a distância que uma letra tem da outra, como essa letra vai se comportar quando tiver uma letra maiúscula na frente ou atrás dela. Todos esses detalhes são pensados e criados por quem está fazendo a tipografia. Existem até algumas fontes que bebem muito de uma inspiração caligráfica, tentando imitar um brush pen ou um alfabeto gótico. Inclusive a fonte que eu criei, a Noturne, é fortemente influenciada pelo alfabeto brush. Inclusive foi com uma brush pen que eu desenhei a base de toda a fonte, aí depois eu vetorizei
e aí coloquei no programa adequado lá para criar as fontes, né? Mas mesmo assim, tudo isso ainda é considerado tipografia. Agora vamos falar da disciplina mais antiga das três, que é a caligrafia. Caligrafia, ela é uma atividade milenar, tem alguns alfabetos que são datados de 3000 a.C. E o ato da caligrafia está totalmente vinculada com uma ferramenta. O pincel ou brush é usado para escrever o alfabeto brush, a caneta de ponta quadrada é feita para fazer o alfabeto itálico ou gótico, a pena de ponta fina faz o alfabeto copperplate e assim por diante. Note bem que a caligrafia está junto com o conceito de escrever algo. O processo de criação da caligrafia não envolve desenhar ou imprimir letras. Você pode utilizar a impressão como meio de reprodução de uma caligrafia, mas a criação dela ainda foi feita com uma ferramenta adequada para aquele determinado estilo. Tem gente que fala, pô, eu não tenho uma letra bonita, então caligrafia não é para mim. Eu mesmo não tenho uma letra bonita e até hoje continua assim. Claro que se você quiser escrever algo mais bonitinho, levando o triplo do tempo da sua escrita comum, você vai conseguir deixar a sua letra mais bonita, mais legível. Mas o ponto principal é que uma coisa é escrever com uma lapiseira, com o objetivo de anotar ali de forma rápida alguma coisa que você quer memorizar no papel, e outra coisa é pegar uma brush pen e escrever o alfabeto brush seguindo todas as regrinhas desse alfabeto. A sua letra de punho para anotar ou fazer uma assinatura não tem tanto a ver com a letra que você vai criar com uma ferramenta adequada e seguindo as regras de algum alfabeto. E agora a gente vai falar do lettering. A grande diferença entre a caligrafia e o lettering é o fato do lettering ser desenhado. Ao invés de ter uma ferramenta X fazendo um alfabeto X, você pode muito bem pegar um lápis e desenhar uma letra cursiva e depois usar o mesmo lápis para fazer uma letra gótica ou uma letra itálica. Ou seja, no lettering não interessa tanto qual ferramenta você vai utilizar para construir as formas da sua letra. É mais importante a qualidade das formas das letras que você está fazendo. E se você está pensando que é importante entender um pouco de caligrafia e tipografia para construir letterings melhores, você está 100% certo. É difícil você desenhar uma letra cursiva sem uma referência na sua frente, ou se você não tem uma base caligráfica. Então você vai estar mais copiando do que desenhando. Tanto uma coisa é escrever, outra coisa bem diferente é desenhar. Uma coisa é a caligrafia e outra coisa é o lettering. Quando você desenha, você não tem tantos limites. Você pode reproduzir qualquer forma de letra que vier na sua cabeça, mas a caligrafia te dá uma base de como desenhar melhor essas formas dessas letras. Tem gente que acha que ir direto para o lettering é um atalho, porque você já vai poder ir fazendo qualquer tipo de letra. Mas na minha visão, isso não é tão recomendado, porque você vai desenhar letras da sua cabeça e provavelmente elas não terão uma legibilidade muito boa, nem serão visualmente agradáveis. Para deixar mais claro essa diferença de desenhar e escrever, eu vou mostrar um exemplo de um lettering que eu fiz com uma ferramenta caligráfica. Você pode ver que eu faço vários traços, vou retocando, construindo novas formas, portanto isso é considerado que foi desenhado e não escrito. Agora, se eu utilizar essa ferramenta para escrever uma palavra só de uma vez, isso seria caligrafia. O bom do lettering é que você pode fazer ele em várias etapas. Com um lápis ou uma caneta de ponta fina, é mais fácil você ir construindo as formas e retocando o seu desenho até chegar a um resultado final que te agrade. Já na caligrafia, o resultado final é aquele que você faz com a ferramenta e pronto. Então, se você ficar retocando muito com a ferramenta depois que você escreveu, isso acaba ficando mais desenhado do que escrito. E não tem problema nenhum ser lettering com caligrafia. Eu falo com esses detalhes e com essa firmeza só para ficar mais claro na sua cabeça o que é uma coisa e o que é outra. Bom, depois de toda essa explicação, vamos ver na prática se você conseguiu aprender todas as diferenças entre caligrafia, lettering e tipografia. Eu vou fazer um desafio rapidinho, com 6 exemplos. Cada um dos exemplos foi feito de uma maneira diferente e você precisa acertar essa maneira que cada um dos exemplos foi feito. Se foi criado através da tipografia, se é um lettering ou se é caligrafia. Eu vou deixar todos os exemplos na tela e peço para que você anote em um papel as suas respostas. Depois deixa aqui nos comentários o seu gabarito, sem olhar as respostas dos coleguinhas, viu? Conforme vocês vão comentando, eu vou respondendo para ver se está tudo certinho.
Para resumir, a caligrafia envolve a escrita das letras. No lettering envolve o desenho das letras. E a tipografia é a criação de um sistema de letras, parâmetros para impressão física ou digital. E apesar de eu ter explicado para você de uma forma bem concreta e definida essas três disciplinas, elas se conversam muito, mais do que você imagina. Existem designers que só vivem de tipografia, mas a criação dessas tipografias sempre começa com a caligrafia. Existem artistas de lettering que começam o lettering sem lápis, eles fazem uma base com alguma ferramenta caligráfica e aí com um papel por cima, vem desenhando com lápis, vão refinando o desenho para chegar no lettering final. Então você não precisa se encaixar em uma caixinha só, vai experimentando e vendo o que te agrada mais. E aí, finalmente conseguiu entender com clareza qual é a diferença entre essas três disciplinas? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, peço para você deixar seu like, porque assim você vai me ajudar a continuar produzindo conteúdos como este. E se tem algum amigo que ainda confunde esses três termos, não deixe de compartilhar esse vídeo com ele. Com alguma dúvida a respeito do vídeo, ou quer sugerir um tema para que eu faça um outro vídeo, comenta aqui embaixo. Eu estou sempre procurando novas ideias de conteúdo aqui pro canal. Convido você a me seguir lá no Instagram, porque lá eu compartilho os trabalhos que eu ando fazendo, tiro dúvidas, posto enquetes para saber quais são as suas dúvidas mais frequentes e se quiser bater um papo no direct, estou às ordens. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.